Na figura, um ciclista percorre um trecho AB com velocidade escalar, é importante perceber que ele está citando escalar, de 22,5 km por hora. Então já vamos nos organizar aqui. Ele diz no trecho que a velocidade de A para B, VAB, eu estou dizendo que é 22,5 km por hora. Em seguida ele disse que o trecho BC é de 3 km. Então a distância de B para C é 3 km. Essa eu nem vou anotar, está na imagem. Aí ele diz, no retorno, ao passar em B, verifica ser de 20 km por hora. Então nós sabemos que é de 20 km por hora, informação importante. A velocidade escalar média, escalar, mais uma vez perceba que ele está falando escalar, no percurso percorrido. Então esses 20 km foi ao sair de A, passar por B, passar por C, voltar para o B. Olha, no retorno, ao passar por B, no retorno. Então ele já subiu e já desceu. Então a velocidade ABCB é igual a 20 km por hora. Guarda essa informação também, ela é muito importante. No percurso, então, ABCB, olha só, sua velocidade média no percurso, então, percorrido, ABCB, como a gente tinha percebido. Finalmente, ele chega em A, fazendo todo o percurso de ida e volta, todo o percurso, subiu, desceu, voltou para o A, parou, em 1 hora. Então, o tempo que ele demorou para sair de A, passar por B, passar por C, voltar para o B, chegar em A mais uma vez, foi de 1 hora, o tempo total para ir e voltar. Com velocidade escalar média, então a velocidade escalar média total de ir, subir, voltar e chegar aqui, então a velocidade escalar média A, B, C, B, A, total, é de 24 km por hora. Então a velocidade de ir e voltar é 24 km por hora. Assinale, agora olha a pergunta. O módulo do vetor, velocidade média referente ao percurso ABCB. Então a pergunta é, qual a velocidade vetorial, qual o módulo da velocidade vetorial saindo daqui, subindo, voltando e chegando até aqui? Antes de começar a procurar as coisas, eu sei que a velocidade vetorial média, o módulo dela vai ser o deslocamento vetorial, o módulo do deslocamento vetorial dividido pelo tempo. Agora, o vetor de deslocamento vai ser só sair de A até B. Então eu tenho que saber qual a distância de A até B. E eu tenho que saber também qual é o tempo saindo de A, passando por B, voltando por C, chegando até B. Porque o tempo total, né? Até aqui, ó. A, B, C, B. Aí você pergunta, por que aqui também não é A, B, C, B? Vai dar no mesmo, né? Porque o deslocamento AB e o deslocamento ABCB é essa distância do mesmo jeito. Tá? Mas é preciso perceber que o tempo é o tempo de subir, descer e chegar aqui. Então a pergunta é, qual o módulo da velocidade vetorial de A até B? Então tem que saber o vetor de deslocamento de A até B e o tempo que ele demorou para fazer todo o percurso e chegar até B, que foi o que a questão pediu. Então vamos separar essa questão aí em etapas. Primeira coisa, eu devo perguntar o seguinte a vocês. Vamos lá. Fiz um esqueleto. Se a gente sabe que a velocidade ABCA, que a gente deu lá no texto, ele deu lá no texto, ó, a velocidade ABCA é de 24 km por hora, olha ela aqui, ó. E sabemos que o tempo total foi de 1 hora, o tempo ABCA, olha só, foi de 1 hora. Então, qual a distância total que ele fez para subir, descer e chegar no ponto A mais uma vez? Se eu já tenho velocidade e já tenho tempo, eu descubro a distância. Afinal de contas, distância é velocidade vezes o tempo. A velocidade é 24 e o tempo é 1. Então, são 24 quilômetros que ele percorreu saindo do A, passando do B, passando no C e voltando para o A. 24 quilômetros é isso tudo. Agora, pare para pensar. Qual seria então a distância de A até B, certo? Qual a distância de A até B apenas? Se eu já sei que tudo isso foram 24 km. Veja bem, ele percorreu uma distância, vou chamar de distância
distância x. Então, de A até B, vamos dizer que é x. Então, ele percorreu x, quando saiu daqui para cá. Depois percorreu mais 3. Depois voltou, percorreu mais 3. Depois voltou, percorreu mais x. E tudo isso deu 24. Isolando o x, ó, 2x. Aí vai ficar 6, vai passar para o outro lado negativo. 24 menos 6. Então, 2x vai ser igual a 18. Então, quer dizer que o x vai ser igual a 9 km. Então, a gente sabe que a distância daqui para cá, ó, 9 km. As coisas já estão começando a clarear. Então, 9 km é a distância que ele percorre de A até B. Agora, a próxima pergunta é qual o tempo que ele demora para sair do A e chegar no B? Ele disse na questão que a velocidade de A até B, a BCB, é de 20 km. Lembra quando a gente anotou? Tá? Ele disse aqui, ó, velocidade de A passar por B, passar por C e voltar para o B de 20 km. Então sabemos a velocidade. Nós também temos como saber a distância de A até B. Vamos ver? Olha, de A até B foi 9. Depois, ó, de A até B, certo? Depois, de B até C foi 3. Depois voltou para o B de novo, mais 3. Então, nós sabemos que isso daqui vai dar 9 mais 3 vai dar 15 quilômetros. Então, a pergunta é qual o tempo, né? Qual o tempo que ele demorou de A, passar por B, passar por C, voltar para o B? Tempo é distância pela velocidade. A distância, já acabei de calcular, que são 15 quilômetros. E a velocidade foi dito no texto, que é 20 km por hora. Simplificando por 5 vai dar 3, por 5 vai dar 4. Então, esse é o tempo que ele demorou. Acabou praticamente a questão. Porque lembra que o que eu queria saber era a velocidade vetorial. Então, é o deslocamento vetorial daqui para cá. Daqui para cá a gente sabe que são 9 quilômetros. 9 quilômetros. Então, aqui são 9. Dividido pelo tempo que ele demora para voltar para aqui. Que eu acabei de calcular, que são 3/4 de hora. 3/4. Preserva a primeira, que é 9. Pelo inverso da segunda, 4 sobre 3. 9 por 3 vai dar 3. Vezes 4 vai dar 12. 12 km por hora. Isso é um resultado, né, automático. Aí você vai olhar para as alternativas, tem duas opções, ou letra A ou letra B. Mas, professor, na calculadora 12,0 e 12,00 é a mesma coisa. Concordo com você. Mas em termos de algarismos significativos, não. Como é que é isso? Não é muito comum em provas cobrar isso. Mas deixa eu te dizer qual é a regra básica. Em todas as informações foram dados 3 algarismos significativos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, minha resposta só pode ter 3 algarismos significativos. Por isso é a letra A. Atenção! Se ele tivesse dado aqui 3 algarismos e aqui só tivesse dado 2, minha resposta só poderia ter 2. Se tivesse dado 4 e um dos dados tivesse 3, minha resposta só teria ter 3. Resumindo, a resposta deve ter a quantidade de algarismos significativos da informação com menor quantidade de algarismos significativos, ou seja, respeite o mais pobre. Se a informação mais pobre só tem 3 algarismos, minha resposta só pode ter 3. Por isso, a resposta é a letra A, mais do que comprovado.